Hoje eu quero falar com os irmãos sobre esse episódio, a segunda ida dos irmãos de José para o Egito, na ocasião onde José se dá a conhecer aos seus irmãos. Se nós olharmos para a vida de José no Antigo Testamento, ele simboliza um tipo de Cristo. Ele é uma imagem de Cristo do Antigo Testamento. Ele é amado por seu pai, ele foi odiado pelos seus irmãos, vendido a preço de prata, traído por eles, porém foi exaltado, tornou-se governador e depois provedor para todo o seu povo, para toda a sua família, para a preservação da linhagem preciosa que Deus havia escolhido em Abraão. Quando Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. José é bisneto de Abraão. Deus vai cumprir em José aquilo que prometeu para Abraão, que abençoaria a sua descendência, que multiplicaria a sua descendência, e Deus usou José como parte desse projeto. O capítulo 45 de Gênesis, irmãos, é um dos momentos mais emocionantes na história de José. Para mim é o ápice da história dele, apesar de que a bênção de Jacó para José, que nós vamos estudar em outra ocasião, também é maravilhosa, mas o ápice dessa história, o apogeu dessa história, está no capítulo 45. É o momento mais emocionante de José. Mesmo sendo traído, mesmo vivendo como escravo, mesmo tendo sido preso e experimentando o esquecimento, ele finalmente nesse capítulo se revela para os seus irmãos. E ele não se revela dizendo eu sou o governador, ele se revela dizendo eu sou José, o irmão de vocês. Eu sou José. Nesse capítulo nós vemos, irmãos, Deus revelando o seu firme propósito, mesmo em meio às feridas. Deus revelando a sua ação, Deus revelando o seu plano, Deus concretizando aquilo que era apenas um sonho. O que é um sonho? É algo abstrato. Você consegue se lembrar nitidamente dos seus sonhos, dos detalhes que você sonha? É óbvio que não. Você tem ideias, você tem esboços, você tem lampejos, você tem pequenos fragmentos de memória. E diz o texto que José sonhava os sonhos de Deus. Mas agora José está vivendo os sonhos de Deus. José está vivendo aquela realidade na sua vida. Quando nós olhamos atentamente para a história de José, nós compreendemos uma verdade, irmãos, uma verdade que é inegociável dentro das Escrituras. Deus é soberano, e é Ele quem tem todo o poder, é Ele quem detém todo o poder nas suas mãos, poder inclusive de transformar traições em propósito. É isso que Deus faz. Os planos dos irmãos de José eram o quê? De acabar com a vida dele. Não tiveram coragem de matá-lo, então venderam-no como escravo. Mas a ideia era acabar com a vida de José. Contudo, Deus, por meio da sua eterna soberania, conduziu a história do jovem para que ele se tornasse governador de toda a terra do Egito. Deus não revelou para José tudo o que aconteceria na sua vida. Deus apenas lhes deu sonhos. Meus irmãos, aquilo que para José eram apenas sonhos, e para os seus irmãos invejosos era um delírio, para Deus, na verdade, era um decreto. O que José não entendia, Deus sabia que ia acontecer. Já havia sido determinado por Deus para que acontecesse. Do mesmo modo, Deus age assim na minha e na sua vida. Deus não revela todo o processo. Porque se Deus revelasse todo o processo, é muito provável que nós desistiríamos no meio do caminho. Muito provável nós não encararíamos o propósito.
Deus não disse para José que ele seria odiado, invejado, traído, feito escravo, prisioneiro, e só então, depois de 13 longos anos de muito sofrimento e abandono, ele se tornaria governador do Egito. O que é que Deus deu para José? Sonhos abstratos. Um feixe que ficava de pé no meio dos outros feixes, e os outros feixes se curvavam. Uma estrela que ficava em uma certa posição, o sol e a lua e as outras estrelas a adoravam. Esse era o sonho que José tinha. Quem é que poderia entender? Quem é que poderia dizer que esses sonhos abstratos se concretizariam em Deus levantando um homem escravo, prisioneiro, para ser o homem, o segundo homem mais importante de todo o Egito? E assim como José, nós também, irmãos, não estamos preparados para saber tudo o que vai acontecer nas nossas vidas. Nós não estamos preparados para isso. Contudo, assim como José, também nós não podemos desistir. Porque em momento nenhum nós vemos José reclamando. Em momento nenhum nós vemos José querendo desistir. Em momento nenhum José encarna uma síndrome de autocomiseração e diz: coitadinho de mim, tadinho de mim, eu não mereço isso que está acontecendo. Não, irmãos, José não desiste. Nós não podemos desistir por causa das dificuldades. Você não pode desistir por conta da inveja que sentem de você. Você não pode desistir porque traíram você. Nós temos que enfrentar. E perseverar no Senhor Jesus. Se o nosso sonho tem por origem o céu, e se o seu sonho tem por origem o céu, ele não é só um sonho, ele é um decreto de Deus. E os decretos de Deus se cumprem. Os decretos de Deus se cumprem nas nossas vidas. E não há nada, meus irmãos, absolutamente nada, que possa impedir Deus de realizar algo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Quando nós olhamos para a história de José, nós notamos que agora, nessa ocasião aqui, José já não é mais um menino de 17 anos. José é um homem de 39 anos. Se passaram 22 anos, desde que José foi vendido como escravo. Um homem feito, casado com Azenate, pai de 2 filhos, Manassés e Efraim, governador da terra do Egito. José é um homem bem-sucedido, e durante os 7 anos de fartura que vieram sobre a terra, José construiu um império. José constituiu fortuna para si. José enriqueceu mais ainda o Egito, e diz o texto que ele construiu celeiros, e um celeiro absurdamente grande, a qual ele trazia todos os grãos. Chegou a perder-se a conta de tantos grãos tinham lá estocados dentro daquele celeiro, e a Bíblia diz que eles eram tão numerosos quanto a areia do deserto. Quando a gente olha, por exemplo, a geografia bíblica e lembra do Egito, logo vem na nossa cabeça o quê? Aquelas areias e as pirâmides. Você já imaginou? E quem, Moisés, que escreve agora o livro de Gênesis, ele diz: era tanto grão, eram tantos cereais, Deus abençoou tanto, e José soube administrar essa bênção, de tal maneira que o que tinha dentro dos celeiros nem parecia mais que eram grãos, parecia que era areia do deserto. Era além da medida. Deus abençoou aquele homem em tudo que ele fazia. O Egito estava preparado. Porém, passaram-se 7 anos de grande riqueza e prosperidade, e entraram os outros 7 anos, que eram os anos de intensa fome e miséria. O Egito, como eu disse, estava preparado para esse tempo. Deus havia revelado para Faraó. Faraó teve um sonho, aliás, 2. Ele sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e as vacas magras devoravam as vacas gordas. Sonhou também com 7 espigas de milho, e 7 espigas de milho boa, e 7 espigas de milho queimada do sol, e as espigas ruins matavam as espigas boas. E Faraó entrou em parafuso. Nenhum sábio do Egito sabia interpretar esse sonho. É quando o copeiro lembra-se de José. José está preso. Já fazem 13 anos que José está preso. E o copeiro diz: olha, teve um homem que quando eu estava preso revelou o meu sonho, e conforme ele revelou, aconteceu.
E imediatamente José é apresentado diante de Faraó. Agora José ele entra na cadeia com 17 anos e sai da cadeia com 30 anos de idade. É apresentado diante de Faraó. José interpreta o sonho. Faraó fica agradecido e o coloca nesse tão alto cargo. Diz o texto que todas as nações vizinhas vinham ao Egito para comprar mantimentos. E foi exatamente nesse contexto que Jacó, o pai de José, olhou para os seus filhos e disse: e aí, gente? Já tem 2 anos que a terra não produz nada. Irmãos, Deus punia o seu povo com prisões, fome e doenças. Muito provavelmente, essa escassez era falta de chuva. Se não chove, não produz absolutamente nada. Jacó e seus filhos eram fazendeiros, eram pecuaristas, eles tinham muitos rebanhos. E Jacó está olhando e vendo a sua fortuna, vendo os seus bens se esvair, ir ralo abaixo. E ele olha para os seus filhos e diz: e aí, vocês vão ficar olhando um para os outros? Está todo dia descendo caravanas ao Egito. De Hebrom para o Egito, vão vocês também para lá. E foi o que a gente pregou no domingo passado. Os irmãos de José se levantam e vão para o Egito. Quando eles chegam lá, José reconheceu os seus irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Por que é que os irmãos não reconheceram José? Primeiro, porque eles já tinham dado José como morto. Eles já tinham matado José no coração. Segundo, José não é conhecido lá no Egito como José, mas como Zafenate Paneia. José não é o Zezinho, que eles eram acostumados a dar cascudo dentro de casa. Agora é o segundo homem mais importante do Egito. É uma autoridade, é o vizir do Egito. Os hebreus, cabelos compridos, barba comprida, roupa estampada e colorida. Os egípcios, alguns até os pelos da sobrancelha raspavam. Cabeça raspada, barba raspada, pelos todos depilados, com uma touquinha branca na cabeça, ouro no pescoço, anel, sinete nas mãos, e eles estão diante de uma autoridade que tem 39 anos de idade. Eles nem imaginam que aquele camarada é o irmão deles. Mas José reconheceu os seus irmãos. E diz o texto que ao invés de José se agradar, José começa a tratar eles com rispidez. E eu chamo isso de a fase 1. José é muito inteligente, irmãos. Ele fez um plano no seu coração. E ele elaborou, nesse primeiro momento, um plano. Pois ele viu seus irmãos. Contudo, ele não viu Benjamim, que era o seu irmão de sangue, filho da mesma mãe. Vamos lembrar, Jacó tinha 4 esposas. Lia. Quem mais? Raquel, Bila. Essas eram as 4 esposas de Jacó. E de Raquel só nasceram José e Benjamim, que é o irmão de sangue dele. Ele olha para os irmãos, reconhece todo mundo e pensa: cadê Benjamim? Cadê meu pai? Então José não se dá a conhecer, ele não se dá a conhecer porque ele quer maltratar os irmãos, mas ele tem uma curiosidade: será o que aconteceu com o meu pai? Esses homens tentaram me matar, será que eles não tentaram matar Benjamim também? Será como que o meu pai reagiu? O que foi que eles falaram para ele? Será que o meu pai ainda está vivo? E José não acredita na história daqueles homens e começa a acusar, dizendo: vocês são espiões. E ele diz: não somos, vocês são. E manda prendê-los. No 3º dia, aqueles homens não mudaram a versão da história. José chega para eles e diz: bom, vamos fazer o seguinte. Um de vocês vai ficar preso aqui no Egito. E ele escolhe Simeão para ficar ali. Os outros vão para casa. Mas vocês só podem voltar aqui no Egito para resgatar o irmão de vocês, ou para comprar mantimentos, se vocês trouxerem junto com vocês o irmão mais novo.
Se vocês trouxerem um irmão mais novo, eu vou saber que tudo que vocês me falaram é verdade. Do contrário, eu saberei que é mentira. E provavelmente Simeão iria ser morto, porque esse era um crime capital. Aqueles homens então pegam os seus jumentos carregados de cereais e voltam para Canaã. Dito isso, irmãos, o plano de José tem uma segunda parte, que é a fase 2. Veja como José era um cara que arquitetava as coisas. José colocou na boca de cada saco de cereal dos seus irmãos o dinheiro, a prata que eles pagaram por aquele cereal. É isso que diz o texto. Quando os irmãos chegaram em casa, Jacó pediu: e Simeão? Eles falaram: ficou preso no Egito. O que aconteceu? O governador lá do Egito olhou para nós, disse que nós éramos um grupo muito grande, que nós estávamos lá para espiar a terra, que nós éramos mentirosos, e nós falamos que não, que nós éramos homens de bem, todos filhos do mesmo pai, que inclusive tinha um outro irmão mais novo que estava em casa, um já não existia mais, e o mais moço estava cuidando do nosso pai em casa, e esse governador disse: para eu saber que isso é verdade, um dos irmãos vai ficar preso, e quando vocês voltarem de novo para cá, tragam um irmão mais novo. Quando eles abrem os sacos para pegar o cereal, o que é que está na boca dos sacos? O dinheiro. Diz o texto que Jacó e todos eles temeram. Esse homem está tramando alguma coisa contra a nossa vida. É óbvio que num primeiro momento Jacó disse: jamais, Benjamim não vai ir com vocês. Vocês podem tirar isso da cabeça. Podem tirar o cavalinho da chuva, Benjamim não sai de perto de mim, ele não vai com vocês para o Egito. Por que é que Jacó diz isso, irmãos? Porque Jacó, ele se culpava pela morte de José. Porque foi Jacó quem disse para José: vai no deserto ver os seus irmãos, porque eles estão há muito tempo sem mandar notícia. Jacó envia o filho para o deserto, e o que é que Jacó recebe de volta? A capa do filho rasgada e suja de sangue de bode. Você já pensou? Perder um filho já deve ser a pior coisa do mundo, mas não poder sepultá-lo, porque foi devorado por uma fera. Não sabemos ali se era um urso, um leão, que eram os animais que tinham naquele deserto. E Jacó tem que sepultar, irmãos, na sua terra um pedaço de tecido, porque ele não tem o corpo do filho para sepultar. Essa foi a mensagem que chegou para ele. E agora Jacó diz: eu não vou abrir mão do meu filho mais novo. Da minha amada esposa só me restou ele, e eu não vou conseguir viver se acontecer alguma coisa com ele. Jacó vai dizer no capítulo 42, 36, vão vocês, mas vocês vão acabar me deixando sem filhos. José se foi, Simeão se foi, e agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim. Rúben vai falar para o pai: pai, faz o seguinte, libera Benjamim para ir com a gente. Eu tenho 2 filhos. Se não trouxer Benjamim de volta, você pode matar os seus netos, pode matar os meus filhos. E Jacó diz: eu não quero. Eu não vou deixar Benjamim ir com vocês. O irmão dele está morto, e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Essa é a mensagem de Jacó. Eu não posso perder mais um filho. Mas infelizmente, irmãos, a fome continuava gravíssima sobre a terra. O cereal que eles haviam levado acabou. Acabou. E Jacó então disse para os seus filhos: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. E aí os filhos reacendem o debate: pai, nós até vamos, mas para ir para lá, nós precisamos levar Benjamim. Porque o homem foi muito claro, ele disse: se vocês não trouxerem um irmão mais novo, vocês não vão ver a minha face. Ele vai matar Simeão, pai. Ele vai prender a gente. Nós vamos. Nós obedecemos, mas só se o Senhor deixar Benjamim ir junto conosco.
Jacó estava muito aflito, irmãos, com aquela situação. Ele de maneira nenhuma queria deixar o jovem ir com os irmãos. Foi então que Judá se comprometeu. Capítulo 43, versículo 9: eu serei responsável por ele, da minha mão o Senhor poderá requerê-lo, se eu não o trouxer de volta e não puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Diante da afirmação de Judá, Jacó disse: pode ir. Mas Jacó também era um homem muito esperto. José havia herdado do pai a capacidade de sonhar e de elaborar planos. E Jacó elaborou um plano ali na hora. E Jacó, ele disse o seguinte: vocês vão, mas vocês não vão de mão abanando. Vocês vão levar do melhor da terra. Vocês vão separar um presente daquilo que produz bálsamo, mel, especiarias, mirras, nozes de pistácia, amêndoas, tudo o que tem de melhor. Vocês vão preparar algo maravilhoso para esse governador. Mais do que isso, vocês vão levar a prata que vocês trouxeram de volta e encontraram no saco, e vão levar mais uma quantia de prata. E vão chegar lá para ele, vão entregar o presente e dizer: olha, talvez vocês se enganaram e mandaram de volta o nosso dinheiro. Não é nosso. Esse dinheiro é de vocês. Nós queremos que esse dinheiro fique com vocês. Ele faz uma oração. Para o Egito, nessa segunda peregrinação. Tudo isso fazia parte do plano de José. O plano estava dando certo. Eu quero que você não se esqueça do plano de José. Quando eles chegaram no Egito, eles não falaram com José, eles foram falar com o mordomo de José. Eles estavam com medo. Chegaram para falar com o mordomo e disseram: olha, houve um equívoco. Quando nós chegamos em casa, na boca de cada saco de cereal tinha a prata que nós pagamos, e nós trouxemos a prata de novo, e trouxemos mais prata para comprar mais comida, trouxemos também uma oferta de coisas da nossa terra para o vizir. José já tinha mandado preparar um banquete na hora do meio-dia. E por que na hora do meio-dia? Porque os egípcios, um dos deuses deles é o Deus Sol. É uma das horas mais sagradas. Na hora do meio-dia estava preparado um grande banquete. E aqueles homens então são conduzidos não a um estábulo, não a um celeiro, mas à casa do governador. Você já pensou? Você tem roupa para ir na casa do governador? Diz o texto que aqueles homens chegaram lá, ganharam água para se lavar. José não ficou sentado junto com eles, porque os egípcios não se misturavam com os hebreus, e estava uma mesa posta. Sentaram em ordem, do mais velho até o mais novo. Benjamim está sentado lá no fundo da mesa. Nessa altura, Simeão já tinha sido liberado da prisão, estava junto com os irmãos, quando José chega. Meus irmãos, José preparou algo maravilhoso. Quando José chegou na presença deles, perguntou: e aí, como é que está o pai de vocês? E é engraçado, porque ele diz assim: aquele velho que vocês falaram, vai bem? E os irmãos dizem: ele vai bem. O nosso velho está muito bem. E aqui está Benjamim, o irmão que nós falamos, o irmão mais novo. José reconhece o irmão, mas Benjamim não reconhece José. Se José amava tanto Benjamim, e Benjamim amava tanto José, por que que Benjamim não reconheceu José? Porque não só Jacó foi enganado, irmãos, Benjamim também foi. Benjamim não estava no campo com os irmãos, ele era uma criança pequenina, ele estava em casa com o pai. O Benjamim também não pôde sepultar o irmão, a não ser um pedaço de pano molhado em sangue de bode. Para Benjamim, o irmão José tinha sido devorado. Para Benjamim, José já tinha morrido.
Versículo 34 do capítulo 43, então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e beberam e ficaram alegres. Nessa altura, como eu disse, Simeão já estava com eles. Mas ainda naquele mesmo dia, durante a tarde, José chama o seu administrador, o administrador da sua casa, e lhe dá uma missão. E ele diz: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimentos, e coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimentos do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando estava claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos. Capítulo 44, do 1 ao 3. Quando eles saíram, irmãos, da cidade, José mandou o seu mordomo, provavelmente a cavalo, atrás dos irmãos. E diz o texto que eles tinham saído da cidade, e esse homem chega rapidamente, com uma mensagem nos lábios, e a mensagem dele é: por que é que vocês pagaram o bem com o mal? Por que é que vocês fizeram isso com o meu senhor? Não é este o copo que bebe o meu senhor e faz as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. Aqueles homens, mais uma vez, estão sendo acusados indevidamente, e eles logo se defendem, dizendo: não, nós não cometemos crime algum. Gênesis 44, versículo 9, se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram, aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, e os outros ficarão livres. Mais uma vez eles fazem uma fila, do menor até, aliás, do maior até o menor, e todos estão sendo revistados. Abre-se o saco de cereal, derruba no chão, não tem nada. E assim, quando chega na vez de Benjamim, irmãos, abre o saco de cereal, quando despeja no chão, cai também a taça, cai também o cálice de prata. Diz o texto sagrado que aqueles homens rasgaram as suas roupas, tendo cada um carregado, ajuntado aqueles mantimentos, voltaram depressa para a cidade. Mal sabiam eles que aquilo tudo era plano de José. Quando eles chegaram na cidade, quem é que estava esperando eles? José. José está esperando eles. E José disse: vocês realmente pensaram que seriam capazes de me enganar? Versículo 16. Então Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja a mão se achou o copo. Olha que frase que Judá fala: Deus descobriu a nossa culpa. Judá não está assumindo a culpa de ter pego o copo. Judá não está aqui assumindo a culpa de Benjamim, dizendo: provavelmente foi ele que pegou, esse menino é um ladrão, eu sabia que boa coisa ele não era, ele é irmão de José, bom sangue ele não tem. Judá aqui está confessando o seu pecado e o pecado dos seus irmãos. E essa frase demonstra que eles tinham plena consciência do crime que eles haviam feito com José. Ele está dizendo: Deus descobriu a nossa culpa. Não tem mais como esconder. Porque alguns meses atrás nós viemos para cá e ficamos presos. E eles começaram a se culpar. Vocês lembram disso? Eles começaram a dizer: nós estamos pagando pelo sangue do nosso irmão que nós derramamos. Agora aconteceu justamente aquilo que Jacó mais temia. E aqueles homens sabiam que Jacó não suportaria perder o filho amado. Benjamim havia assumido no coração do pai o lugar de José.
Eles sabiam o mal que tinham causado para o pai e que aquela culpa os acompanhava. Jacó não sobreviveria sem Benjamim. É então, irmãos, que nós temos um dos discursos mais lindos e comoventes do Antigo Testamento, que é o discurso de Judá. É o discurso de Judá. Judá vai oferecer a própria vida em troca da liberdade do irmão. Veja aí no versículo 33. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem, como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Como poderei voltar a meu pai, se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Quando José ouviu essa declaração, ele teve certeza de que o seu plano tinha dado certo. Qual que foi o plano de José? Ele recriou situações semelhantes que ele viveu ao longo desses mais de 20 anos. Primeiro, ele manteve Simeão preso. Será que os irmãos vão voltar para resgatar Simeão? Ou vão deixar ele para trás como fizeram comigo? Segundo, quando eles voltam ao Egito, José os recebe com um banquete, mas favorece Benjamim com uma porção 5 vezes maior. Era comum honrar o irmão mais velho, não o irmão mais novo. Será que eles vão ter inveja de Benjamim, como eles tinham inveja de mim? Essa é a estratégia de José. Terceiro, José incrimina Benjamim e acusa ele de roubo. Será que os irmãos vão permitir que Benjamim pague por um pecado que não cometeu, como eles fizeram José sofrer por um pecado que não havia cometido? Em quarto lugar, José devolveu 2 vezes a prata deles. Será que eles ficariam com o dinheiro movido pela ganância? Pois eles não tiveram coragem de matar José, mas tiveram coragem de por prata vender José. E em quinto lugar, José permitiu que os irmãos voltassem para Canaã, mas com a condição de deixar Benjamim como escravo no Egito. Será que eles deixariam o irmão para trás? E diante dessa prova de José, desse plano de José, fica claro alguns pontos que são as respostas para esse. Primeiro, os irmãos voltaram para resgatar Simeão. Segundo, eles não sentiram inveja de Benjamim como antes tinham sentido de José, pelo contrário, se alegraram com ele. Terceiro, eles haviam vencido a cobiça e por 2 vezes devolveram a prata que foi na boca dos sacos de cereais. Quarto, eles amaram Benjamim e não condenaram quando o copo de prata foi encontrado nos cereais. Quinto, eles não aceitaram deixar Benjamim para trás. Eles estavam dispostos a tudo, irmãos, para não deixar o irmãozinho como escravo no Egito. Judá oferece a própria vida pelo irmão. Quando essas mudanças extraordinárias ficam claras para José, ele finalmente então se dá a conhecer aos seus irmãos. Finalmente, nós chegamos aonde nós começamos o texto, aonde José dá um brado, e ele diz: saiam todos daqui. José já não consegue mais se conter, e eu quero mostrar para você aqui brevemente 3 verdades sobre essa história. Primeiro, a hora da revelação. Veja, versículo 1 ao 4. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Oh, meus irmãos, José vinha reprimindo as suas emoções. Mas quando ele ouviu a declaração de Judá, dizendo: eu ofereço a minha vida pela vida do meu irmão, eu fico no lugar dele. Nós cometemos um pecado, ele não cometeu. Eu dou a minha liberdade pela liberdade dele. José abriu o coração e disse: sou eu, eu sou o irmão de vocês. José não se apresenta como governador, ele não se apresenta como grão-vizir,
Ele se apresenta dizendo: eu sou José, o irmão de vocês. E José chama os seus irmãos para perto e fala algo que somente José e os seus irmãos sabiam, nem Benjamim sabia. Ele diz: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Só eles sabiam disso, mas ninguém no Egito conhecia essa história, nem Benjamim sabia disso. E José se revela dizendo: sou eu. Oh, meus irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? Que há momentos que Deus nos leva a confrontar o nosso passado. Há momentos que Deus permite que a gente olhe nos olhos dos nossos adversários e diga assim: eu sou seu irmão, eu perdoo você, eu sou seu irmão. José está dizendo: vocês me venderam para o Egito, mas eu ainda sou o irmão de vocês. Pastor, eu não consigo fazer isso. Lembre-se de Jesus, que quando estava na cruz, sendo castigado, humilhado, cuspido e vexaçado, orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E agora José está podendo olhar para os irmãos e dizer: sou eu, gente, sou eu. Aqui é José, o irmão de vocês. Segundo lugar, as lutas fazem parte do propósito. Veja aí o versículo 5 e 6. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Você já imaginou o que José poderia dizer? Vocês tentaram me matar, vocês destruíram a minha juventude, vocês só me causaram prejuízo, vocês só me causaram dor e sofrimento. Quem era o louco? Quem era o sonhador? Diante de quem vocês tiveram que se ajoelhar mais de uma vez? Diante de quem vocês estão suplicando agora? Mas não é isso que José faz. Não é isso que José faz. Porque Deus, antes de fazer uma obra através da vida de José, Deus fez uma obra na vida de José. E olha o que é que José diz. Ele fala para os seus irmãos, versículo 5: não fiquem tristes, nem irritados com vocês mesmos, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. É José olhando e dizendo: tem um Deus cuidando de mim. E quando vocês tentaram me prejudicar, e quando vocês tentaram me matar, e quando vocês tentaram destruir a minha vida, tinha um Deus com a sua mão me cuidando, me protegendo, me guiando, e eu entendi o propósito. Por isso não fiquem irritados contra vocês mesmos, não fiquem tristes, porque eu entendi o propósito de Deus. Oh, meus irmãos, quem entende o propósito não vive preso dentro de mágoas. Quem vive o propósito não anda refém de ressentimentos, de coisas que foram feitas contra você no passado. Quem vive o propósito entende o processo de Deus e glorifica a Deus, mesmo às vezes essa provisão de Deus sendo tão difícil de aceitar. Não é fácil, mas você aceita. Oh, meus irmãos, eu quero dizer para você que o que fizeram contigo pode ter sido maldade, mas Deus tem poder de transformar essa maldade em bênção. Deus tem poder de transformar isso em bênção. Em terceiro lugar, terceira verdade que nós aprendemos nesse texto, é que Deus estava no controle o tempo todo. Veja aí versículos 7 e 8. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. O que é que José reconheceu aqui, senão a soberania de Deus? Não foram vocês que me enviaram para cá,
mas foi Deus que me trouxe. Oh, meus irmãos, José passou por cisterna vazia, correntes no deserto, casa de Potifar, prisão do rei, esquecimento. Mas nada disso foi desperdício na sua vida. Tudo fazia parte de um plano maior que o Senhor tinha para ele. A cisterna não anulou o seu sonho, a prisão não cancelou a sua promessa. Até mesmo o abandono daquelas pessoas não destruíram o propósito de José. Não destruíram o propósito do sonho que Deus tinha na vida dele. E às vezes nós pensamos, Deus está em silêncio. E se Deus está em silêncio, Ele nos abandonou, Ele se esqueceu de nós. O que é que a palavra de Deus diz? Será que uma mãe pode se esquecer do seu filho? Do filho que ainda mama? Mas ainda que essa mãe vier a se esquecer do seu filho, diz Deus, eu todavia não me esquecerei de ti, porque eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos, e as suas muralhas estão continuamente diante de mim. É Deus olhando para nós a todo momento, é Deus projetando coisas boas para nós a todo momento, é Deus tendo misericórdia de nós a todo momento. Deus não se esquece. E muitas vezes, irmãos, Deus está em silêncio, porque Ele na verdade está escrevendo algo maior e melhor nas nossas vidas. Eu quero concluir com 3 aplicações práticas para a sua vida. A primeira delas é de que Deus é soberano e Ele está no controle de tudo. Você não pode se esquecer disso. Não há nada que as pessoas possam fazer para frustrar os planos de Deus. Isso não é frase clichê, isso é verdade bíblica. Não há nada, absolutamente nada que alguém possa fazer que vai frustrar os planos de Deus. José diz assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. O que ele está dizendo com isso? Que o Senhor fará com que você veja e viva o cumprimento da promessa que Ele tem para a sua vida. O Senhor fará. Você vai viver o que Deus tem preparado para você. A segunda aplicação para os nossos corações é: o processo faz parte da preparação. José, em nenhum momento você vai encontrar José reclamando. Mas em nenhum momento você vai ver Deus revelando para José a dificuldade do processo. E nós estamos vivendo uma geração que não persevera, irmãos. Não persevera na leitura, não persevera na oração, não persevera na adoração, não persevera no sacrifício, não persevera na santidade. Tudo desiste porque não entende, você quer saber por tintim, e Deus não vai contar para você. Não vai. Nós vivemos por fé e não por vista. Deus não vai revelar o processo todo. Você não precisa crer, você não precisa ver para caminhar, aliás. José não imaginava sofrer tudo o que ele sofreu. Sim ou não? Mas José também não imaginava viver tudo aquilo que ele viveu. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Da mesma maneira nós, irmãos, nós não somos guiados pelo que vemos, mas por aquilo que cremos e em quem cremos. Aonde está a sua fé? No Senhor Jesus. Foi Jesus que deu esse sonho para você? Persevere, não desiste, não desanime, porque vai dar certo. Contra todas as previsões, contra tudo que estão falando, vai dar certo, porque se é um sonho que tem origem no céu, não é sonho, é decreto de Deus. Terceiro lugar, o perdão é a chave das prisões do coração. Ô meus irmãos, já pensou se José não tivesse perdoado? Não haveria reconciliação? Não haveria preservação da família? Não haveria cumprimento total da promessa? Perdoar não é fingir que não doeu, irmãos. Tem muita gente fingindo que não está magoado. Tem muita gente fingindo que não está doendo. Perdoar não é fingir que não doeu. Perdoar é decidir que a dor não vai mais controlar a sua vida. Nós precisamos perdoar. José, em momento algum, ele vai dizer: por que é que fizeram isso comigo? Ele não se vitimiza. Então pare de se vitimizar. Você não é coitadinho não, meu irmão. Presta atenção aqui, você não é coitadinho. Você não é coitadinha. Eu não sou coitadinho. E tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que é culpa nossa mesmo. Pela dureza do nosso coração. Pela negligência da nossa fé.
Porque nós não nos posicionamos como deveríamos nos posicionar. Então para com autocomiseração. Nós temos que aceitar o tratamento de Deus e com prazer. Como Jó disse, nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tira também. E José em nenhum momento ele vai questionar o que está acontecendo. Então pare de questionar. Ao invés de questionar, você tem que dizer: Deus, por que o Senhor permitiu? Qual a lição? O que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer que eu mude na minha vida? O que eu preciso melhorar, Deus? O que eu preciso fazer, Senhor? Essa é a direção. Para concluir, irmãos, o que hoje pode parecer injustiça, amanhã pode ser a estratégia de Deus na sua vida. José, ele saiu da posição de vítima e ele assumiu uma posição de instrumento na mão de Deus. Que coisa maravilhosa. José assumiu uma posição de instrumento na mão de Deus. Versículo 8: assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus quem me trouxe. Versículo 7 ele diz: e Deus me trouxe para a preservação da vida de vocês. Ele sai da posição de vítima e se coloca na posição de instrumento na mão de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você vai continuar se vendo como vítima? Ou você vai se posicionar como um instrumento na mão de Deus? Como que você vai agir? Talvez você precise perdoar alguém. Talvez você precise perdoar a sua família. Ô meus irmãos, os que mais nos machucam são aqueles que a gente está mais perto. Às vezes vai ser os de casa mesmo que vão machucar você, é assim. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Talvez você precise perdoar você mesmo, porque é isso que José nos ensina. Ele chega para os irmãos e diz: olha, meus irmãos, não fiquem irritados com vocês mesmos. Não fiquem tristes com vocês mesmos. É José dizendo: vocês cometeram um pecado contra mim, mas não fiquem tristes com vocês mesmos. Você precisa, meu irmão, se perdoar. Você precisa tirar esse esqueleto do armário e jogar na presença de Deus. Você precisa se livrar disso que está, desse peso que está no porão de dentro da sua alma. Você precisa abrir o seu coração e dizer: Senhor, está aqui o pecado que eu cometi e eu não quero mais. Eu quero o perdão do Senhor na minha vida. Aqueles homens estavam vivendo há mais de 20 anos debaixo de uma culpa. E José olha para eles e diz: gente, acabou. Eu sou José. Eu estou vivo. Eu estou bem. Vocês tentaram acabar comigo, mas Deus transformou em bênção. Eu não quero humilhar vocês. Eu não vou machucar vocês. Eu quero ser bênção na vida de vocês. Agora Deus, chega, vamos abraçar, vamos chorar e vamos viver a vida. É isso que José está falando aqui. E ele vai concluir dizendo: vão lá chamar o pai. Tragam todo mundo, tem terras aqui perto para vocês morar. Tem prosperidade para vocês, ainda tem 5 anos de muita miséria. Vão e avisem o meu pai que eu estou vivo. Oh meus irmãos, que coisa maravilhosa. Talvez você precise confiar novamente no Senhor e entender que o processo faz parte. O processo faz parte. É necessário. Peço que você se coloque de pé no seu lugar. Repita comigo essas frases. Deus transforma a crise em bênção. Não, mas com fé, irmãos. Deus transforma a crise em bênção. Deus transforma a traição em reconciliação. Deus transforma pessoas. Deus pode transformar o seu coração também, através do Espírito Santo de Deus e da obra do Senhor Jesus Cristo. Deus pode transformar essa crise que você está vivendo em uma bênção. E aonde pensaram que seria